nome é Gisele e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial feito para psicólogos. Mas ainda que você não seja um psicólogo, se sinta tão bem-vindo quanto eles, viu? Se você não conhece a fenomenologia ou se você não é dessa abordagem, mas trabalha ou convive com pessoas com diagnóstico de autismo, eu quero te convidar a ficar para conhecer essa outra possibilidade de compreender esse fenômeno que é o transtorno do espectro autista hoje e sair um pouco da caixinha comigo. Por mais filosófica que a fenomenologia seja, eu vou tentar ao máximo te mostrar que não se tratam de abstrações, mas de um posicionamento, de uma postura nossa diante da pessoa com autismo que pode trazer grandes benefícios e diminuir muito todo o sofrimento que essa condição gera, não só para a pessoa com autismo, como também para a família e para quem convive com ela. No episódio anterior, eu trouxe uma breve contextualização sobre o que se tem dito sobre o autismo hoje, para poder entender em que pé que as coisas estão. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre como que a fenomenologia compreende a pessoa com autismo e sobre quais são as propostas de intervenção, quais são as contribuições que ela pode trazer para a terapêutica, para o tratamento desses casos. Como eu já disse lá no outro vídeo sobre o autismo, o volume de material de estudo que eu encontrei nesse tema foi gigantesco. Para você ter uma ideia, só para fazer esse episódio especificamente de Dasein e autismo, eu trabalhei com 3 teses de doutorado, 2 dissertações de mestrado, 8 artigos científicos e toda aquela literatura que eu já tenho trazido para cá, né, nos livros. Então, seria um absurdo da minha parte eu querer colocar tudo isso num vídeo de no máximo 30 minutos. Isso é uma coisa sem cabimento, literalmente. Então, o que eu vou trazer hoje é uma leitura dinâmica bem resumida disso tudo para você. É o resumo da ópera. Se você quiser ter acesso à ópera toda, eu sempre disponibilizo as referências que eu uso lá no clube de membros. Dá uma olhadinha lá, que aí, além de você ganhar um tempão, né, na pesquisa e ter acesso às leituras que eu uso, você me ajuda a manter o canal, tá? Mas vamos lá, então. Infelizmente, as abordagens comportamentais, que são as que reinam sobre os discursos do autismo hoje, elas vêm desmerecendo, desacreditando as outras abordagens que se dispõem a trabalhar de uma forma mais voltada a ouvir a pessoa com autismo em si e também a trabalhar de uma forma menos padronizada. Já é um clássico dentro da psicologia que as comportamentais se acham, né? Elas se acham mais corretas, mais eficientes, mais científicas do que as humanistas, do que as psicanalistas. Quem está aqui desse lado sabe, né? Que a briga que é da comportamental quase demais, né? Elas dizem isso porque, do ponto de vista delas, se a minha atuação não pode ser replicada em vários indivíduos da mesma forma e se ela não consegue alcançar os mesmos resultados na maioria dos indivíduos, então ela não é digna de credibilidade. Mas daqui onde as humanistas vêm, é olhando justamente para o que não pode ser replicado que a gente vai conseguir motivar uma transformação substancial na vida da pessoa. Ou seja, é justamente na questão da singularidade da pessoa, na forma como só ela compreende o que ela vive, que a gente aqui da fenomenologia vai se apegar para tentar ajudar a pessoa a estabelecer novas formas de lidar com o mundo e a estabelecer novos projetos de vida para a vida dela, tá? Para nós, se dispor a ouvir o que a pessoa sente, se aproximar das dificuldades mais íntimas dela, é fundamental para que a gente possa ajudar essa pessoa a viver melhor. E veja que não se trata de se aproximar da singularidade, do sofrimento daquela pessoa para tentar ajustar as coisas ou para curar uma doença. Primeiro, porque uma pessoa com TEA não é uma pessoa doente. Autismo não é doença.
O fato de uma pessoa com autismo não se desenvolver como os outros não quer dizer que ela tenha uma doença, uma falha ou um desmerecimento. Ela é diferente no desenvolvimento. E ela é diferente porque ela compreende e se dispõe no mundo de uma forma diferente. Por isso que a ideia é dar condições da pessoa refletir sobre os próprios atos, sobre o sentido e os significados que esses atos têm para ela, para que aí sim, conscientemente, ela possa se organizar e organizar o pensamento dela de uma forma mais integral. Do ponto de vista da fenomenologia existencial, para atender uma pessoa com autismo ou com qualquer outro transtorno, o psicólogo vai precisar ter uma atitude de desapego quase budista, sabe? Um desapego que não vai ser só do diagnóstico, mas também de quaisquer outras hipóteses que possam levar o psicólogo a querer comparar o paciente dele com alguém. Sabe aquilo que a gente sempre fala para os pais que a gente atende? Não compara um filho com o outro, porque cada filho é de um jeito. Então, é a mesmíssima coisa. A gente não pode pôr uma criança com autismo no mesmo nível de comparação com uma que vem se desenvolvendo dentro do esperado. Porque elas vão se estruturando, cada uma delas, e compreendendo o mundo desde o nascimento de formas completamente diferentes. Beira a covardia se querer comparar. Então, antes de qualquer coisa, se você vai atender uma pessoa com autismo ou vai atender pais para uma orientação, você precisa assumir uma postura fenomenológica e atuar acreditando que aquilo que se refere a todo mundo pode não se referir necessariamente àquela pessoa. Uma das coisas mais bonitas da fenomenologia existencial é que ela remete sempre à ideia de que a pessoa é um organismo capaz de se encarregar de si mesmo. E isso serve para pessoas com autismo em nível severo, serve para pessoas com depressão, para pessoas com deficiência intelectual, serve para todo mundo. Acreditar na potência do humano para se autogerir é uma das características mais bonitas das perspectivas humanistas, né? Porque ela não me impõe piedade quando chega alguém com um transtorno na minha frente. Ao contrário disso, essa ideia me faz ver ali um ser humano com uma capacidade incrível de se transformar. Você já imaginou que maravilhoso aquele seu paciente conseguir reelaborar os modos de ser dele a partir do que ele mesmo pensa a respeito, a partir das suas próprias demandas e não da dos outros? Para isso, a gente precisa olhar aquela pessoa e não desejar nada no lugar dela e nem supor que ela deva ser assim ou assado. Por isso, o desapego tem que ser budista. A responsabilidade sobre a própria vida não é uma coisa que você pode dar para a pessoa. Essa noção de ter de ser assim ou assado só vai ser verdadeira se acontecer na relação da pessoa com ela mesma. Ali na presença dele com a dor e com tudo mais que ele sente. E você, enquanto psicólogo, pode facilitar que ele chegue nessa presença a partir de 2 fatores. Primeiro, oferecendo um lugar, um espaço onde ele possa se manifestar de uma forma mais autêntica. E depois, sendo transparente com ele, sendo você mesmo, sem nenhuma presunção do eu sei o que é certo e você não, sem essa de eu sei mais. O que eu sei pode contribuir para o meu paciente elaborar a compreensão dele a respeito das coisas, mas nunca vai se sobrepor ao que ele sente como sendo verdadeiro. O sucesso da terapêutica toda, a propósito, vai depender dele botar fé em você. A sua honestidade com ele é que vai ser fundamental para que ele te respeite e confie em você. Seja ele um indivíduo com altas habilidades ou de um nível mais severo. Só com essa condição de confiança é que a pessoa vai se sentir à vontade para mostrar como é que ela compreende as coisas e como é que, a partir dessa compreensão, ela vai estabelecer as relações dela com o mundo. Outra coisa que eu acho que é muito importante
eu já trazer é que uma maioria esmagadora de publicações vindas das psicologias comportamentais têm sido produzidas num sentido de dar sustentação para uma lógica que faz da pessoa com características autistas uma autista. Entende o que eu quero dizer? Não tem pessoa, tem autismo. E isso não é nada bom do ponto de vista do próprio desenvolvimento da pessoa. Seja com a própria pessoa ou com a família. Quando o diagnóstico é aceito como uma verdade absoluta, parece que fica estabelecida uma situação perene do ele é isso. E ele não é isso. Um objeto sub-humano que precisa de intervenção para se tornar um humano. Porque é isso que essa lógica está dizendo. Seja com a própria pessoa ou com a família. Quando o diagnóstico é aceito como uma verdade absoluta, que é esse caso, né, de tornar a pessoa um autista, ela cria uma situação perene do ele é isso. E ele não é isso. O ser com características autistas, ele não é um sub-humano que precisa de treino e de ajuste para vir aí sim se tornar um humano. Não é sobre isso. Ele não é um autista. Ele é, antes de qualquer coisa, uma pessoa com características e modos de ser diferentes que precisa ser compreendida como um humano que habita o mundo e que tem o seu modo característico de ser. Existe uma série de relatos em artigos científicos que falam da dificuldade dos pais, a partir do momento em que eles firmam no diagnóstico, em olhar para os filhos simplesmente como crianças. Eles, assim como a maioria de nós, né? Ao invés de olhar a criança no todo, depois da confirmação do diagnóstico, eles passam a focalizar a atenção deles no que precisa ser ajustado, no déficit, na falha, e eles acabam deixando meio que para escanteio o fato de que ali, por trás daqueles comportamentos estranhos, tem uma criança se formando cheia de conflitos. E, infelizmente, a maioria dos profissionais que têm trabalhado com autismo, quando tem um diagnóstico nas mãos, né, eles vão pelo mesmo caminho e eles deixam de se atentar pelas estruturas de vida que podem estar gerando um sofrimento para aquela pessoa e para aquela família. Que fique claro, então, que uma criança com características autistas, antes de ser um autista, é uma criança. E o mesmo vale para um adulto também, viu? Mas eu pensando dessa forma, eu estou excluindo o diagnóstico? Eu estou desconsiderando aquelas características do TEA na pessoa? Não, claro que não. O diagnóstico é uma coisa que faz parte da vida daquela pessoa. Por quê? Porque parece que quando chega esse diagnóstico se cria uma redoma toda em volta da pessoa com o nome transtorno, né? Como eu disse num post aqui da comunidade do canal esses dias, né? O fato de eu reconhecer que exista algo chamado autismo e que isso tem implicações sobre o meu paciente, não significa que eu deva me guiar pela categoria para poder me relacionar com ele. Eu preciso reconhecer aquilo que estigmatiza aquela pessoa para desconstruir esse estigma e ajudar a pessoa a se desenvolver. Não se trata de desconsiderar o diagnóstico, mas de não permitir que esse diagnóstico determine as minhas ações ou direcione a minha escuta quando eu estiver com o meu paciente, tá bom? Se um paciente chega com um diagnóstico de TEA, é porque ele apresenta dificuldades na comunicação, na interação social, tem alguns comportamentos fora do padrão. São esses os aspectos que caracterizam aquele diagnóstico, né? Tanto a comunicação como a interação e os comportamentos fora do padrão são produtos do que aqui na fenomenologia a gente entende como sendo a linguagem do Dasein. Para nós, a linguagem envolve, sim, uma capacidade cognitiva, a capacidade linguística, mas não é só isso. A linguagem é aquilo que se estabelece quando uma pessoa se relaciona com as coisas.
E o trabalho com a pessoa autista, da mesma forma que com qualquer outro design, ele deve ser voltado para buscar compreender essa linguagem. Eu vou explicar melhor. Ó. Desde o recém-nascido até o velhinho, todo ato humano é sempre uma articulação da pessoa com as coisas que acontecem, que se apresentam no espaço em que ela nasce, em que ela está. Ou seja, né, os pensamentos e os atos de uma pessoa, eles vão acontecendo conforme ela vai se familiarizando com o mundo, com as coisas que estão dispostas. Assim como acontece com qualquer outra pessoa, o corpo, o mundo, o espaço, o tempo, os outros, a morte, isso vai fazer parte da existência de cada um de nós. E a forma como a gente vai articulando e se relacionando com cada um desses existenciais vai formando uma amálgama que nós chamamos de nós mesmos. O que faz de cada pessoa, cada um de nós, um ser único é justamente o fato dessa amálgama ser completamente dependente da forma como essa pessoa ela percebe o mundo para articular esses existenciais. Tudo vai depender da percepção primária que a pessoa tem das coisas que acontecem no aí dela. A gente vai incorporando literalmente essa compreensão e vai se projetando em função do que a gente compreende. E então é a partir dessa percepção primária, dessa compreensão, que a gente vai estabelecendo uma linguagem com o mundo e com os outros. A linguagem, ela é o caminho que o nosso corpo tem de se abrir para o mundo e se colocar nele. Para nós, linguagem, então, é a forma que o corpo tem para se manifestar a partir da compreensão, daquela percepção primária das coisas. Veja que linguagem aqui não tem nada a ver com a questão da fala ou da linguística. Não é que não tem nada a ver, até tem, mas pouco. A palavra é só mais um dos elementos possíveis da linguagem. Mesmo que a pessoa contenha não seja verbal, os gestos, os gritos, as imitações, as ecolarias, tudo isso é linguagem. Os sons que são emitidos, eles vão falar da importância do que está acontecendo. O próprio silêncio é uma forma de linguagem. É o modo que aquele corpo encontrou de se manifestar a partir do que ele está percebendo e compreendendo. Na pessoa com características autistas, os trejeitos, a forma de olhar, a velocidade da fala, tudo isso é a linguagem do corpo que responde a uma lógica de percepções e articulações muito específicas. O tempo de percepção é diferente, a atenção que ele destina para os objetos é outra, assim como as associações que ele faz são diferentes das que a gente está acostumado. Por isso, muitas vezes, eles apresentam reações que parecem que não têm lógica para a gente. Para ajudar a pessoa a ressignificar essas percepções, a gente vai precisar chegar o mais perto possível delas. A gente vai ter que tentar entender essa linguagem a partir da onde ela se forma, rumo às coisas mesmas, já diria o Russell, não é? Então, seria, por exemplo, considerando a espacialidade, investigar como é que ele vai abrindo e vai compreendendo os espaços em volta de si mesmo para que ele possa ter uma liberdade de ação, considerando o ser com os outros, investigar qual é essa percepção primeira dele com relação ao outro, sobre como esse outro é percebido, sobre qual é a disposição afetiva que ele tem colocado em cada situação. Mas o fundamental mesmo é tentar encontrar o sentido disso para ele. Entender e encontrar o sentido das próprias ações é uma coisa muito importante na terapêutica com a pessoa com autismo. Porque se a sua intervenção, a sua fala ou a sua proposição não fizerem sentido para o seu paciente, se isso não for realmente sentido como uma demanda verdadeira daquela pessoa, a transformação que ela vai poder te oferecer não vai passar do nível do superficial. A ideia, então, é que, parafraseando Heidegger,
você ajude o seu paciente a ouvir a voz do amigo que todo Dasein traz consigo, que é a voz do cuidado de si, do Sorg, daquilo que faz a gente se movimentar no sentido de se realizar. Só a partir daí, do conseguir ouvir a própria voz, é que ele vai poder se decidir sobre o que ele quer alcançar e aí sim se movimentar e dar os passos necessários para que as transformações ocorram. Então, nesse sentido, tirar a pessoa com características de TEA do lugar de autista e colocar no lugar do Dasein é uma libertação que pode curar, pode ter certeza. No próximo episódio eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre o autismo, porque eu quero falar sobre acompanhamento terapêutico, que é uma forma de intervenção bem bacana e que vem muito de encontro com toda essa analítica do Dasein que eu falei bem rapidinho aqui hoje. Mas por hoje é isso que eu tenho para trazer. Eu espero, como sempre, que você tenha gostado desse conteúdo e que você compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar para quem precisa ouvir, tá? É isso então, um beijo enorme, muito obrigada por você ter me acompanhado e estar aqui agora. Tchau!